Acabou de dizer que houve muitos negócios deixados pelo pai, Sim, vários negócios. O meu pai era um indivíduo empreendedor. O meu pai tinha uma visão de 5, 6, ou 7, ou 8 anos à frente, Okay. nos negócios. E era engraçado que dentro da nossa casa, a minha mãe, que sempre foi muito recatada, muito modesta, muito religiosa, tratava da família e participava em atividades sociais. Aí, no fim de contas, eu vim a saber que o meu pai nunca tomava uma decisão importante sem falar com a minha mãe. Pá. Oh. Nunca tomava uma decisão importante. A minha mãe era o que punha o peso na balança, pá, para que os pratos ficassem direitos. Pá. E às vezes funcionava em situações trágicas, em situações horríveis. Pá. Uma vez o meu pai chegou a casa e nós naquela altura tínhamos que esperar pelo pai para nos sentarmos à mesa e para começarmos a comer. Ninguém começava a comer antes do pai chegar. Pá. Atenção, que isso era assim, não é? E então o meu pai, que era um indivíduo calmo, brincalhão, sentou-se à mesa e começou a chorar. E nós, eu e minhas 3 irmãs, olhámos para a mãe, o meu pai assim, e a minha mãe fez assim, com calma, pegou-lhe o meu pai e levou para o quarto. E nós esperámos a interrogar-nos o que é que se tinha passado. Pá. E eu, malandro como um garoto naquela altura, Curioso. fui espiar no quarto do meu pai do que se passava. Então vi o meu pai e a minha mãe abraçados, pá, e o meu pai a chorar. E vim devagarinho, pá, e disse à minha irmã, o pai está assim, nunca tínhamos visto o meu pai assim. Passado um bocadinho, eles vieram, e parece que estou a ver essa cena. O meu pai sentou-se, sempre com os olhos úmidos, não podia falar. E a minha mãe é que disse, olha, o vosso pai assistiu a uma cena agora aí fora, muito triste, é por isso que está assim comovido. Um grupo de brancos que bateu num negro só porque ele andava descalço em cima do passeio. E bateram-lhe. E houve outros brancos, que também havia bons brancos na altura, que intervieram e houve uma confusão que se gerou ali, mas infelizmente o senhor ficou bastante magoado e tiveram que o levar para o hospital. E essa cena magoou tanto o meu pai, que assistiu, interveio, também esteve na confusão. O meu pai ficou tão impressionado que Chocou. não comeu. O meu pai era um homem de apetite, comia bem, não comeu nada. E nós então também olhámos para aquilo, pá, não percebemos bem na altura o que era. O pai não comeu, os filhos também não. Então olhámos para aquilo, pá, pronto. Isso foi uma das cenas que me marcaram muito da minha vida de criança, não é? Houveram outras por aí afora, pá, mas essa marcou-me muito, pá, marcou-me muito. E em termos de negócios, como é que foi para depois de sabemos que o pai deixou tudo, como é que foi gerir tudo empresa isso? que o contratou para vir para cá, Sim. e que depois veio de Bibala para aqui, o meu pai avançou, fez sociedades, virou comerciante e fez alianças com outras pessoas, inclusive o meu padrinho, numa pescaria em Porto Alexandre, na altura, que hoje é Tomboa, mas que devia ser Tumboa. Tá? Okay. Eu digo sempre isso, Tomboa, mas devia ser Tumboa. E depois explico porquê. Exato. E tornou-se um empreendedor de dimensão. Eu vou explicar uma vez o que ele fez, pá, e que mostra a sua visão. Havia aqui um casal de franceses, Madame e Monsieur Cibleras. A senhora era professora de francês e era professor Cibleras. E ele era Monsieur Cibleras. Ela era professora de francês e de balé, de ginástica.
E ele era, portanto, funcionário de uma empresa mista francesa-portuguesa. E então, houve uma altura em que houve bastante peixe. E não havia sítio para colocar o óleo. O óleo do peixe. O peixe não era todo aproveitado. Naquela altura não havia congelação. Era só secagem do peixe. Peixe meia cura. Sabe o que é peixe meia cura, não é? E peixe seco. E o resto era farinha de peixe. Que farinha que era? Não havia ainda aquelas máquinas para moer o peixe, para fazer a farinha industrial. O peixe era moído, batido e secava nas eiras. Então é que começou o peixe seco. Aí, Chama de peixe seco. Não, o peixe seco. Pois é, havia peixe seco, peixe meia cura, havia o óleo e a farinha de peixe. Okay. E só depois é que veio o peixe congelado, muito mais tarde. Não é? Então o meu pai vendo aquilo, sabe o que é que ele fez? Pegou no senhor francês, marcou viagem para os dois pelas colónias francesas todas aqui em África, foi lá e comprou todos os tambores vazios das gasolineiras e trouxe-os para aqui. Bons e não bons. Os bons eram logo lavados e utilizados para pôr o óleo do peixe. E os não bons eram trabalhados para ficarem bons. Portanto, o meu pai teve essa visão de dar essa volta por as gasolineiras todas da África e trazer para aqui, para Moçambique, e vinham naqueles barcos que abriam pela frente, assim, encostavam à praia e abriam pela frente. Então isso foi um dos grandes negócios e um dos grandes marcos da atividade empreendedora do meu pai. O meu pai era um indivíduo que efetivamente era conhecido em Angola como um indivíduo de capacidade empreendedora. Eu não tenho essa capacidade. Não tenho. Herdei algumas coisas dele, mas essa não tenho, não é? Então, só aqui para analisar, o que fez basicamente é ver uma oportunidade de negócio em algo que as pessoas não aproveitavam para nada, criou uma necessidade para as pessoas e começou a vender. Ele verificou. O meu pai dormia sempre com um caderno de apontamentos na mesinha de cabeceira e um lápis. Eu vou começar a se tornar milionário com isso. Dormia sempre assim, é? Às vezes tinha uma ideia à noite, acordava e tomava apontamento. De manhã ia reler. Vou começar a fazer isso, outro hábito. Isso, vocês como estudantes, é que também deviam fazer isso. De hábito de sucesso. Eu, por exemplo, não durmo sem ler pelo menos 10 minutos. Eu já quis perguntar, como é que é o hábito? Como é que é o hábito, senhor? Como é que é? O hábito de leitura? Hábito de leitura, hábito pela manhã. Olha, o hábito para se manter. Eu herdei muito dos meus antepassados próximos. Infelizmente não conheci o meu avô paterno, porque morreu antes do meu pai vir para Angola. Mas o meu avô materno era carpinteiro aqui. E também era mestre de obras. Ajudava a fazer casa. Um pedreiro avançado, digamos assim. Capaz de fazer uma casa. E então, todas as noites, e na altura eu morava ao lado deles, todas as noites ele ia para o escritóriozinho que ele tinha, sentava-se a uma mesa, abria um atlas e folheava o atlas. E eu, curioso, miúdo, também tinha mais ou menos essa idade. Oh, avô, estás a fazer o quê? Vens todas as noites para aí, pá. Ele puxou-me, sentou-me nos joelhos, abriu o atlas e pá, eu viajei naquele atlas por todo o mundo. Media as distâncias e dizia, olha aqui, isto daqui, país daqui para aí, tantos. Ali moram pessoas que não são como nós, pá, têm outros hábitos. Eu viajei por todo o mundo, sobretudo por África, pelo corredor do Atlântico até Portugal, porque o meu avô me ensinou a amar os livros. Foi o meu avô que me ensinou a amar os livros. Esse já foi algo bem herdado. Foi? Algo bem herdado. Isso